Bernardo, Oi. a gente vai entrar no túnel do tempo. Me leva de volta para agosto de 2008, que foi quando eu te conheci. No auge da crise imobiliária dos Estados Unidos, eu morava lá, vivendo aquilo de perto, e você assume como CEO do Deutsche Bank. E aí a primeira coisa que cai no seu colo é uma surpresa, uma pequena bomba. Me conta como é que foi essa transação. Securata, essa é uma das boas histórias. Eu estava negociando alguns meses com o Deutsche e eu fechei mais ou menos uns 15 minutos antes da crise. E comecei lá, inclusive a crise dos derivativos, dos CDOs já tinha começado. O CDOs é a crise das hipotecas, é o Collateralized Debt Obligations, já estava lá ficando, e aqui era a dos duplo indexadores. Exato. Você se lembra disso? E eu cheguei, inclusive, a mesa do Deutsche era muito ativa, até um dia entro na minha sala. Eu tinha, mais uma vez, o meu histórico tinha trabalhado com o José Safra, e eu, até 2004, muito tempo antes, 2006, eu era do board da Aracruz, representando o Safra. E era uma outra época, enfim. E eu não estava acompanhando o que estava acontecendo, esse negócio dos duplo indexadores. E o pessoal do Deutsche falou, olha, que a gente está vendendo um derivativo para Aracruz e a gente está comprando seguro com Unibanco. Comprar seguro? Falei, quanto custa? $100 mil. Eu falei, se eu tivesse dinheiro, eu comprava isso daqui. Era $100 mil, na minha cabeça, naquele momento, era $100 mil de graça. Porque Aracruz era a maior exportadora brasileira, 99% indexada em dólar, e a vida foi e aconteceu isso daqui. E o que aconteceu? O negócio estourou no colo de todo mundo, e até que um dia a gente amanhece, final do ano já, a gente está falando Lehman Brothers, todos os bancos, aqueles limites que o Federal Reserve deu para todos os bancos nos Estados Unidos e os bancos centrais europeus também, e Aracruz quebrada, e a gente tinha no Deutsche uma exposição de 200 e tantos milhões de dólares, e alguns bancos já estavam colocando o pessoal de dívida, como é que chama? De Special Situations? Já Special Sits, crédito em default, esse tipo de coisa. E como eu conhecia muito a Aracruz e conhecia o pessoal dos bancos, eu resolvi assumir. E acabei exercendo um papel relevante nessa negociação. O Deutsche tinha uma posição muito grande. Nós contratamos, mais uma vez, assim que eu estava falando, na época, o Machado Meyer, os bancos resultaram, Zé Roberto Opes, um querido que sempre trabalhou com a gente. Na época de 90, 2000, tinha assim, eram 2 ou 3 bancos no Brasil de investimentos internacionais, 2 ou 3 escritórios locais e 2 ou 3 escritórios internacionais. Era quase que um grupinho. Eu não sei se você se lembra disso. Mas enfim, e fomos para uma reunião, depois de algumas reuniões, negócio estressadíssimo, uma reunião no sábado de manhã, domingo de manhã, era eleição, naquele Broad Tree. E o diretor financeiro da Aracruz, ele estava, que era o Valdir Roque, chegou e falou, bancos, vocês não chegaram a uma conclusão, vou embora que tenho um compromisso. Eu falei, Valdir, aí eu levantei, tinha umas 40 pessoas, falei, Valdir, você me desculpe, esse problema não é só nosso, o problema é de todo mundo, então vamos tentar resolver esse negócio. O que acontece é que se a gente não resolvesse aquele dia, tivesse default, abrisse o mercado já, os bancos falando não tem negociação, alguns bancos aqui, sem citar nome, mas na época é só olhar, alguns bancos e algumas empresas iriam quebrar no Brasil. E falou, depois de alguns minutos, depois de algumas horas, desculpe, o Santander estava, o João Teixeira estava lá, liguei para o Fábio Barbosa, o Fábio ia ter uma reunião com o Henrique Meirelles de tarde, ele falou, vem para cá. Foi o João Teixeira, o Zé Berenguer, o Fábio Barbosa e eu.
A gente entrou no Banco Central, numa reunião, o Henrique Meirelles virou e falou, vocês não podem deixar esse negócio estourar. Ele falou, a gente não pode, não vai, mas tem que alguma coisa. Ele falou, eu não posso falar, mas me deem 24 horas. Esse mercado, o dólar tinha, eu não me lembro dos valores, mas vamos dizer que tinha fechado a R$3, o número não é correto, e o break-even de fechamento, para ninguém perder dinheiro, era 2,20. Ele falou, o dólar vai voltar amanhã. Henrique, ele falou, eu não posso falar o que é. Tá bom. Então, voltamos todos nós para o Bloomstream e começamos agora, os bancos que aceitavam esperar, a discutir com os outros bancos, tinha gente já de fora, para eles não darem o default de noite e abrir já defaultado. No fim, às 4 da manhã a gente conseguiu isso daí. Antes disso, eu liguei para o Deutsche em Londres. O dólar tinha fechado equivalente a 3 e o nosso break-even era 2,20. Ou talvez a diferença era uns 10%, não era tanto assim. Eu liguei para o pessoal da mesa, a gente tinha exposure de 250 milhões de dólares. Na época era muita coisa. E eu virei para os caras e falei, fiquem prontos que amanhã o dólar vai voltar. A gente estava na crise. O dólar vai voltar e a gente vai fechar a posição. Os caras devem ter olhado e falaram, quem que é esse louco que a gente contratou? Porque não tinha, estava tudo indo downhill. E o que aconteceu? No outro dia que o Meirelles não podia falar, o Banco Central americano, o FMI, o Banco Mundial, deu uma linha, um stand-by, abriu segunda-feira, dando stand-by de 30 bilhões de dólares. Que era falar, nós estamos aqui, esse negócio não quebra. A hora que deu esse negócio, se tornou público, o dólar voltou, todas as mesas fecharam e o prejuízo foi muito, quer dizer, teve prejuízo tudo, mas foi muito menor. Então, essa história, depois teve toda a discussão da renegociação, mas daqui é uma coisa, há 5 anos atrás, isso foi 2008, a gente, eu acho que foi, não sei se foi 2018 ou 2023, o Valor publicou uma reportagem, uns 10 anos da quebra. Então a gente fez uma... Bernardo, no capítulo anterior você falou de um deal que você fez no Bradesco, que o Bradesco foi muito ágil e conseguiu resolver o problema. Conta pra gente. Essa história é bem legal, Securato. Eu estava num domingo, mais uma vez, aquela história 24 horas por dia, eu estava num domingo voltando de Campos do Jordão de carro com a família, eu tinha ido lá para um casamento, e me liga o Luiz Biagi, que eles eram sócios da Santa Elisa, uma grande empresa de açúcar, usina de açúcar, que existiria na época, o Rubens Ometo estava exercendo o direito de preferência dos outros, ia tirar o controle deles. E eles estavam desesperados, todos minoritários, o que fazer com isso daí. E eu escutei, eu falei, olha, estou dirigindo, vou te pôr no speakerphone, e nós à noite fomos eu cheguei em São Paulo, sei lá, no domingo 8 da noite eu fui lá para o ING, que estava trabalhando com eles, e a gente elaborou uma operação, a qual, enfim, que eu até brinquei que era barba, cabelo e bigode, porque e eu falei, eu preciso de 24 horas, que nenhum banco do mundo faria isso, para fazer uma análise de crédito, e o Bradesco dá o limite para vocês, dá o crédito para todos os minoritários. Então, na segunda-feira de manhã, na realidade demorou 48 horas, tá? Na segunda-feira de manhã, overnight, a gente preparou todo o memo de crédito. Na terça-feira, eu fui para o Bradesco, na época estava o Sérgio Clemente, que era o responsável do comercial. Fomos falar com o seu Brandão, era uma questão de sessão, ele já tinha autonomia, nos juntamos com o comitê de crédito, o Bradesco deu um limite de todo o direito de preferência, isso mais uma vez em 48 horas, e a hora que foi exercido, o Rubens Ometo veio, os minoritários tinham dinheiro para exercer esse direito de preferência. O curioso disso daqui é
que a gente abriu, eu até brinco, uma banquinha do Private Bank lá em Ribeirão Preto. Então 70% do dinheiro que a gente deu de limite voltou para o Private. Uau! E nós pegamos também nessa negociação, toda que era o objetivo do Bradesco BBI, a gente pegou o direito de fazer a monetização do negócio, abertura de capital, acabou não dando tão certo, enfim, por outras instâncias que não vem o caso, um outro dia eu posso te contar, mas isso aconteceu, o Rubens Ometo na época ficou muito bravo, acabou não comprando, mas depois ficou tudo certo porque, como ele não gastou esse dinheiro lá, foi onde ele comprou o franchise da ESSO no Brasil para fazer. Então, acabou caminhando para um lugar que foi bom para ele. Foi bom. Então, mas esse tipo de agilidade enfim, é uma coisa que me marcou demais no Bradesco, que eu estava falando desde o começo, a capacidade creditícia. Conhecimento, mais uma vez. Eu sempre falo, crédito, você não analisa pela capacidade. O primeiro way out de crédito não é a capacidade de repagamento, é o caráter. Porque pode ter muita empresa que tem capacidade e vai criar alguma explicação para não pagar. Então você precisa ter a boa vontade do empresário para fazer isso. Maravilhoso. Tá gostando da discussão? Quer saber mais? Você já visitou o site www.bankersacademy.com.br? Lá tem muita coisa sobre uma carreira no mercado financeiro, como participar dos processos seletivos e sobre as atividades, sobre conhecimento, sobre cases. Confira esse site. Pode fazer bastante diferença na sua jornada no mercado financeiro.